Olá, alunos do terceiro ano, estamos começando agora a nossa resolução do exercício do terceiro bimestre. Sai daí! Ei, sai daí, tá atrapalhando? Sai daí! Nossa, essa casa é uma zona. Então vamos lá. São 25 questões de múltipla escolha sobre a matéria do terceiro bimestre, que foi sobre fontes de energia no Brasil e no mundo. Questão número 1, a bem pequena aí. Após a crise do petróleo na década de 70, o Estado brasileiro incentivou o uso de fontes alternativas de energia. É correto afirmar que a opção utilizada foi: letra A, energia solar em função da posição geográfica do país. Não foi naquele momento, começou-se a incentivar a energia solar somente nos últimos anos, ainda assim é um incentivo muito pequeno. Letra B, termoelétricas devido à existência de abundantes reservas de carvão. A gente sabe que o Brasil, a gente viu na matéria que o Brasil tem poucas reservas de carvão mineral, levando a importar 80% do seu consumo energético de carvão, então não é a letra B. C, álcool devido à existência de plantio de cana-de-açúcar. Correto. A gente viu na parte de biocombustíveis no Brasil que o álcool começou a ser incentivado na década de 70 devido à crise do petróleo, que encareceu as importações de petróleo para o governo brasileiro. Então, letra C está correta. D, energia nuclear devido ao controle da tecnologia de ponta. Não, o Brasil tentou investir em energia nuclear, não consegue, só tem Angra 1 e Angra 2. O Brasil não domina a tecnologia nem nada, então não é a letra D. Letra E, energia eólica aproveitando a ocorrência de ventos de alísios. Não foi na década de 70, o crescimento da energia eólica é dos anos 2000 para cá, que o Brasil vem investindo fortemente em energia eólica. Então, a questão número 1 é letra C, tem que lembrar ali que está falando após a crise do petróleo na década de 70. Né? Nesse contexto, letra C, álcool devido à existência de plantio de cana-de-açúcar no Brasil. Acertou? Certamente que sim. Então, vamos lá, 2. A produção e o consumo de energia no Brasil revelam nitidamente o acelerar no processo de modernização da economia nacional. A partir da década de 40 do século XX, o crescimento da produção e do consumo energético registrado no país acompanha as transformações estruturais na nossa economia. Em relação ao complexo hidroelétrico do Brasil, assinale a afirmativa incorreta. Então, ó, letra A. A concentração espacial da indústria no Brasil não está relacionada à concentração espacial da demanda energética. Fica na dúvida agora. A concentração espacial da indústria no Brasil na região sudeste não está relacionada à concentração espacial da demanda energética. Não, está relacionado, porque o processo de urbanização e industrialização da região sudeste é aquela que está relacionada à concentração da demanda energética. Quanto mais urbanizada e mais industrializada é a região sudeste, é a região também que mais consome energia no Brasil. Então, está relacionado. Vou falar ali que não está relacionado, é incorreta a letra A. Já a letra A? Vamos ler as outras então, ó. B. A bacia hidrográfica do Paraná é a principal fornecedora de hidroeletricidade para as regiões sul e sudeste. Sim, é onde está concentrada ali a usina de Itaipu, que é responsável por grande fornecimento de energia para as regiões sul e sudeste. Sim, está correto. C. A criação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco serviu de base energética para o crescimento industrial da região nordeste. Correto. Tá certo, sim. D. O consumo de eletricidade na região centro-oeste depende de um amplo e complexo sistema de transmissão. Isso eu não sei. Isso aqui é uma porcaria! Né? As bacias do Amazonas e do Tocantins abrigam um potencial hidrelétrico estimado em mais do que o dobro da capacidade geradora instalada no país. Sim, né? São as maiores bacias hidrográficas brasileiras, onde está a maior concentração de potencial hidroelétrico estimado de acordo com os estudos feitos aí. Mas não mais que o dobro, né? Não, mais que o dobro, tá correto. Sim, essa informação você teria que saber. No caso aí, questão 2, letra A. Questão 2, letra A, tranquilo. Acertou? Não sei. Então vamos para 3, ó. A produção mundial de um determinado metal é controlada por um cartel de 6 empresas. Nos anos 60 do século XX, os países produtores do minério desse metal iniciaram esforços para elevar o seu preço internacional. As empresas reagiram, intensificando a pesquisa, a descoberta e a instalação de minas na Austrália e no Brasil, hoje os 2 maiores produtores mundiais desse minério. O texto está se referindo ao minério de manganês, ferro, alumínio, urânio ou chumbo.
Olha só, se você tirar urânio e chumbo, urânio no Brasil produz pouco, apesar de ter grandes reservas, e chumbo não é significativo. Você fica em dúvida em manganês, ferro e alumínio. Manganês no Amapá, mas manganês não tem produção na Austrália, o Brasil não é um grande produtor. Ferro e alumínio, mas não tem um cartel assim de... Mas seria alumínio ou ferro. Não sei. Abra o olho, porra! Questão 4. A partir de 2007, quando se anunciou a descoberta de grandes reservas do chamado pré-sal, o governo brasileiro passou a defender novas regras para a exploração do petróleo no país. Eita porra! O pré-sal corresponde à camada de rocha que contém petróleo e está localizada abaixo de uma espessa camada de sal. A Petrobras estima que no pré-sal brasileiro haja reservas em torno de 70 bilhões a 100 bilhões de barris de petróleo. Em agosto de 2009, o ex-presidente Lula apresentou projetos para mudança no setor petrolífero, sendo um deles a redistribuição dos royalties. No ano de 2011, por exemplo, os royalties somaram 25 bilhões de reais. A disputa pela redistribuição dos royalties do petróleo em estados e municípios brasileiros se acirrou no final de 2012, em função de novas regras para o setor votadas no Congresso Nacional. Essa disputa decorre diretamente da característica política e econômica do país indicada em controle da União sobre a regulação do acesso às riquezas hidrominerais. Sim, porque de acordo com a nossa legislação, tudo que está no subsolo brasileiro é de controle à União e somente a União pode licenciar para exploração. Então, letra A está correta. B. Dependência de capitais estrangeiros no fornecimento de matérias-primas? Não, a nossa maior produtora é a Petrobras, tal, não faz muito sentido. C. Monopólio da legislação federal sobre os insumos para as indústrias de base? Não tem monopólio para a indústria de base. D. Adequação dos padrões tecnológicos na preservação dos recursos ambientais? Não fez muito sentido. Para mim aí, questão 4, o certo é a letra A. Essa tá... Mais ou menos. Questão 5. Temos dois mapas aí, ó. A ampliação do uso de fontes de energia renovável e não poluentes representa uma das principais esperanças para a redução dos impactos ambientais sobre o planeta. Considerando os gráficos, a distribuição espacial da produção instalada de energias eólica e fotovoltaica, eólica do vento, fotovoltaica e energia solar, é explicada sobretudo pelas seguintes características dos países que mais utilizam. Então, se você reparar no mapa, o mapa aqui está pequenininho, mas você vai ver que a concentração é Estados Unidos, Europa Ocidental, China, Japão ali. E aqui também, ó, país da Europa Ocidental, Japão. Então, letra A, matriz energética limpa? Não, a gente vê que Estados Unidos, Europa e Japão investem bastante, mas não tem matriz energética limpa. B, perfil climático favorável? Não, que a gente está vendo um país com diferentes perfis climáticos que investem nesse tipo de energia, eólica e solar. C, densidade demográfica reduzida? Também não, porque são países de grande densidade demográfica. Letra D, desenvolvimento tecnológico avançado. Aqui seria a letra D, desenvolvimento tecnológico avançado. Por quê? Porque os investimentos em energia eólica e energia solar exigem desenvolvimento de novas tecnologias, são tecnologias que são caras, difícil para países subdesenvolvidos investirem. Então, o desenvolvimento de energia eólica e solar acaba se concentrando nos países desenvolvidos que têm dinheiro para desenvolver essas tecnologias avançadas. Portanto, a questão número 5 é a letra D. Acertou? Não. Questão número 6. A gente tem um mapa aí, né? Eu vou ler aqui no quadro, ó. Percentual de energia renovável no total de energia primária disponível. A gente vê que o Brasil é um dos que mais usa aí energia renovável. Né? Quanto mais escuro, maior a porcentagem de energia renovável na matriz energética daquele país. O uso de fontes renováveis de energia pode ser encarado como fundamental para a superação das contradições ecológicas do modelo econômico atual. As fontes renováveis que mais contribuem para o percentual verificado na matriz energética brasileira são: letra A, solar e eólica? Não, a gente viu isso. Biomassa e solar? Biomassa sim, solar não. C, eólica e hidráulica?
hidráulica sim, eólica não. D, hidráulica e biomassa. A questão 6 é a letra D, né? Então a gente tem a hidráulica, responsável por fornecer grande parte da nossa energia elétrica devido às grandes hidrelétricas que nós temos, e a biomassa devido ao biocombustível, né? A gente tem a questão do álcool, do biodiesel, o aproveitamento do bagaço da cana, entre outras formas de produção a partir da biomassa. Então questão 6, letra D, hidráulica e biomassa. Muito fácil, hein? Como assim? Não entendi. Questão 7, vamos lá, ó, questão 7. Aqui é um textozinho, ó. A empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos no sudeste da Bahia. O complexo eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 megawatts, suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes, né? Então vamos lá. A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema energético brasileiro, que é o aumento e investimento em energia eólica. Letra A. Redução da utilização elétrica. Não, energia eólica é para questão elétrica. B. Ampliação do uso bioenergético. Não, uma coisa não tem a ver com a outra. C. Expansão das fontes renováveis. Sim, energia eólica é uma energia renovável. O aumento dos investimentos em energia eólica vai diminuir os investimentos, por exemplo, em termoelétrica, em queima de combustível fósseis, etc. Então a gente tem uma expansão das fontes renováveis. Por enquanto, letra C. D. Contenção da demanda urbana industrial? Não, que a gente está aí justamente investindo mais em fontes renováveis, aumentando a capacidade instalada de produção de energia para atender a demanda urbana industrial do crescimento brasileiro, né? Demográfico, econômico, etc. Intensificação da dependência geotérmica. Não que o Brasil não tenha utilização de energia geotérmica, que é aquela energia aproveitando o calor que vem do interior da Terra, né? Nós não temos isso. Então, questão 7, letra C, hein? Expansão das fontes renováveis. Mais fácil e impossível. Nada a ver. Questão 8, olha. A maior parte do transporte atualmente é movida por motores a combustão que utilizam derivados de petróleo, carro, ônibus, caminhão, etc. Por causa disso, esse setor é o maior consumidor de petróleo no mundo, com altas taxas de crescimento ao longo do tempo. Enquanto outros setores têm obtido bons resultados na redução do consumo, os transportes tendem a concentrar ainda mais os derivados de petróleo. Então nós temos esse problema aí. O impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de transporte e uma medida para promover a redução do seu uso estão indicadas respectivamente em letra A. Aumento da poluição sonora. Não é significativo ônibus, carro e caminhão tal, ter um aumento da poluição sonora, então não é um impacto, né? Construção de barreiras acústicas, não faz sentido. B. Incidência de chuva ácida, ok. O aumento ali da queima de combustíveis fósseis faz aumentar a incidência de chuva ácida. Estatização da indústria automobilística. Não faz sentido estatizar a indústria automobilística, né? O problema é a gente ter que repensar a tecnologia utilizada na indústria automobilística. C. Derretimento das calotas polares. Sim, a gente tem um aumento dos gases na queima de combustíveis fósseis, aumenta o efeito estufa, levando ao aquecimento global a um derretimento das calotas polares, ok. Incentivo aos transportes de massa. Sim, seria uma medida, né? Nos grandes centros urbanos, o pior problema é o transporte motorizado individual. Então, nas grandes cidades e grandes metrópoles, que tendem a aumentar sua concentração populacional nos próximos anos, temos que investir mais em transportes de massa, como metrô, sistemas de ônibus, intermodais entre trem, ônibus e metrô, e etc., nos grandes centros urbanos. Então, letra C, correto, por enquanto faz sentido. D. Propagação de doenças respiratórias nos grandes urbanos, sim, né? Distribuição de medicamentos gratuitos, mas não vai resolver o problema, né? Vai continuar tendo ali. Elevação das temperaturas médias, né? Efeito, ilha de calor, tal. Criminalização da emissão de gás carbônico. Pode fazer sentido, mas como é que eu vou criminalizar quem emite gás carbônico? As empresas, os consumidores? Não sei. Eu fico com a letra C, derretimento das calotas polares, incentivo aos transportes de massa aí, questão número 8. Mas aí vamos para a 9. Ó. Para a produção de energia elétrica, faz necessário represar um rio. Ok. Construindo uma barragem, terá formar um reservatório. A água represada moverá as turbinas que produzirão a energia. Entre os impactos ambientais causados por essa construção, pode-se destacar. Letra A. O aumento da temperatura local e chuva ácida. A gente está falando de construção de hidrelétrica, gera aquele lago e tal. Então, letra A não faz sentido.
B. Alagamentos e desequilíbrio de fauna e flora. Sim, faz sentido. Alagamento pela hidrelétrica e um desequilíbrio de fauna e flora ali naquela região. C. Alagamento de grandes áreas, ok, e aumento do nível dos oceanos, não faz sentido, então não é a letra C. D. Alteração do curso natural do rio e poluição atmosférica. Alteração do curso natural do rio, ok, mas não gera poluição atmosférica. Alagamentos e poluição atmosférica. Alagamento sim, poluição atmosférica não. Então, questão 9 é letra B, alagamentos e desequilíbrio da fauna e da flora devido à intervenção que o lago da hidrelétrica vai gerar naquele ecossistema local ali. Então, questão 9, letra B. Não tá difícil não, tá, gente? Nada a ver. Questão 10, ó. Assinar a alternativa correta em relação aos recursos energéticos. Só tá pedindo isso. São chamadas de combustíveis fósseis as fontes energéticas geradas pela fossilização do material orgânico. Os mais importantes combustíveis fósseis são carvão, petróleo e derivados do álcool. Derivados do álcool não é combustível fóssil. Então essa parte eliminou a letra A. A letra A está errada. B. Os combustíveis fósseis, recursos finitos e não renováveis, têm custos econômicos de sua exploração encarecidos quando a sua localização ocorre em consideráveis profundidades. Sim. Letra B, sim. A letra B é correta. Vamos ler as outras para ver, ó. C. A queima de combustíveis fósseis provoca a liberação de gás carbono na atmosfera. Ok. O que ocasiona o resfriamento das temperaturas globais. Ao contrário, ocorre o aumento das temperaturas globais. Então a letra C está errada. D. Os maiores responsáveis pela poluição atmosférica causada pela queima de combustíveis fósseis são os países periféricos. Não. Uma vez que as indústrias dos países tecnicamente mais avançados já operam em sua maioria com a chamada tecnologia limpa. Não. Por causa da grande quantidade, da grande industrialização dos países centrais, dos países desenvolvidos, são eles os maiores geradores de queima de combustíveis fósseis, de poluição atmosférica de combustíveis fósseis. Então a letra D está errada. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo congrega exclusivamente países árabes, constituindo-se numa organização essencialmente política, nem tanto, baseada no poder econômico possibilitado pela dominação da exploração do mais importante de combustíveis. Não congrega exclusivamente países árabes e nem é uma organização essencialmente política, então a letra E está errada. A letra 10 é a letra B, né? A letra 10 é a letra B. Os combustíveis fósseis, recursos finitos e não renováveis, correto, têm custos econômicos de sua exploração encarecidos quando a sua localização ocorre em consideráveis profundidades, como por exemplo o pré-sal. Então, questão 10, letra B. Essa tá fácil, né? Acertou? Não sei. Questão 11, vamos lá, ó. Apesar de um relativo declínio nas últimas décadas, esse recurso natural continua sendo a mais importante fonte de energia da atualidade. Trata-se de uma fonte não renovável que atua na produção de eletricidade, combustíveis e na construção de matérias-primas para inúmeros produtos como borracha sintética ou plástico. A descrição acima refere-se a. Gás natural, não. B. Xisto bituminoso, não. C. Água, não. D. Petróleo, né? Sim, é carvão mineral. Então, letra D, petróleo. Mais fácil do que isso, impossível. Acho que vocês acertaram. Achou errado, otário? Questão 12. O Brasil é um dos países que apresenta os maiores potenciais hidrelétricos do mundo, o que justifica, em parte, o fato desse tipo de energia ser bastante utilizado no nosso país. As usinas hidrelétricas são bastante elogiadas por serem consideradas ambientalmente mais corretas do que outras alternativas de produção de energia. Mas vale lembrar que não existem formas 100% limpas de realizar esse processo. Assinar a alternativa que indica, respectivamente, uma vantagem e uma desvantagem das hidroelétricas. A. Não emitem poluentes na atmosfera, porém não são muito eficientes. Ao contrário, são muito eficientes, né? B. São ambientalmente corretas, porém interferem diretamente no efeito estufa, não interferem no efeito estufa. C. A produção pode ser controlada, porém os custos são muito elevados. Os custos são muito elevados na construção, depois ela se paga rapidamente. D. Ocupam pequenas áreas, porém interferem no curso dos rios. Não, interferem no curso dos rios e ocupam grandes áreas. A construção é rápida, porém dura um pouco tempo. Ao contrário, a construção é muito lenta, porém dura muito tempo. Então, é a letra C. A produção pode ser controlada, é uma das mais fáceis de controle, porém os custos são mais elevados. Essa tá fácil, hein? Ah, morre, diabo! Questão 13. Avalie as questões a seguir que tratam dos fatores de energia e sua importância. 1.
As fontes de energia exercem papel importante nas atividades humanas. Delas se originam eletricidade e combustíveis que são úteis para a produção de transporte e bens e mercadorias. As fontes de energia têm papel importante nas atividades humanas. Origem de eletricidade não está correto, né? É isso que a questão 3 está pedindo. São fontes de energia mais utilizadas no Brasil: petróleo, hidrelétrica, carvão mineral e biocombustíveis. Carvão mineral não é uma das mais utilizadas no Brasil, Não sei. A evolução das fontes de energia teve impacto direto no trabalho humano. A energia facilitou e agilizou as atividades produtivas. Sim e não, né? No Brasil, as fontes de energia são prioritariamente as renováveis, como energia eólica, energia solar e hidrelétrica. Estão incorretas as alternativas. A 1 está certo, exerce papel importante em atividades humanas, eletricidade, combustíveis, né, produção e transporte de bens e mercadorias. 2 está correto, petróleo, hidrelétrica, carvão mineral e biocombustíveis. Fiquei na dúvida de carvão mineral, mas eu acho que está correto. A evolução das fontes de energia teve impacto direto no trabalho humano, facilitou e agilizou atividades produtivas, correto. 4. No Brasil, as fontes de energia são prioritariamente renováveis, com energia eólica, solar e hidrelétrica. Eólica e solar não, estão muito abaixo da hidrelétrica e de fontes de energias não renováveis. Estão incorretas as alternativas 1 e 4? Não, a 4 está incorreta, mas a 1 está certa. 2 e 3? A 2 a gente fica na dúvida, mas a 3 está certa. Apenas a alternativa 3? Não. Apenas a alternativa 4? Que está incorreta? Sim. Todas as alternativas não, porque a 4 está incorreta. Então aqui, por dedução, questão 3 é letra D. Apenas a alternativa 4 está incorreta. Tá mais ou menos essa daí. Questão 4. São considerados fontes de energia renováveis todo recurso que tem a capacidade de refazer ou não é limitado. Com base nessa informação, abaixo estão listadas fontes de energias renováveis, exceto energia hidrelétrica é renovável, gás natural não é, energia eólica é renovável, energia solar é renovável, biocombustíveis é renovável. Então, letra B, gás natural não é renovável. Muito fácil. Certamente que sim. 15. As fontes não renováveis podem esgotar-se totalmente em prazos variáveis, pequeno, médio e longo prazo, de acordo com a extração, consumo e disponibilidade. Das alternativas abaixo, qual delas lista apenas fontes renováveis de energia? Ou seja, das alternativas abaixo, qual delas lista apenas fontes renováveis de energia? A. Biocombustíveis, petróleo e carvão mineral? Não, né? Porque petróleo e carvão mineral não é renovável. Energia solar, energia eólica e urânio? Não, porque o urânio não é renovável. C. Urânio, gás natural e energia hidrelétrica? Não, porque o urânio, gás natural não é renovável. D. Energia hidrelétrica, energia solar e biocombustíveis são renováveis. E. Gás natural, energia eólica e energia solar? Não, porque gás natural não é renovável. Então, questão 15, letra E. Renováveis, energia elétrica, energia solar, biocombustível. Mais fácil do que essa, impossível, hein? Eu acho que vocês acertaram. Achou errado, otário? Questão 16. A civilização moderna está voltada para o alto consumo de energia que é utilizado nas indústrias, nos transportes, nos eletrodomésticos e nas telecomunicações. Ok. Nessa busca por energia, o homem vai atrás de várias fontes tais como 1. Combustíveis fósseis. 2. Energia hidrelétrica. 3. Energia nuclear. 4. Etanol. 5. Energia eólica. Desses 5 tipos, apenas um é renovável? Não, energia eólica, energia hidrelétrica e etanol são renováveis. Apenas 2 são renováveis? Não. Apenas 3 são renováveis? Sim, né? Etanol, energia eólica e energia hidrelétrica. Então, apenas 3 são renováveis, letra C. D, 4 são renováveis, todas são renováveis. Então, 16, letra C, não tem erro aí. Apenas 3 são renováveis. Muito fácil, hein? É mesmo, é? Questão 17. O incêndio da usina nuclear de Fukushima, no Japão, após o tsunami de 11 de março de 2001, reacendeu as discussões internacionais sobre sustentabilidade desse tipo de energia. Os defensores da produção de energia nuclear afirmam que uma de suas vantagens é a necessidade nula de armazenamento de resíduos radioativos. Não, porque gera resíduo radioativo que você tem que armazenar. Então não é a letra A que eles falam que é vantagem. B. Menor custo quando comparadas às demais fontes de energia. Não, o custo de construir uma energia nuclear é muito alto. C. A baixa produção de resíduos emissores de radioatividade. Não, você tem alta produção ali. Reduzido o grau de interferência nos ecossistemas locais. Pode ser a D.
Contribuição zero para o efeito do estufa global. Sim, porque não tem queima de combustível fóssil. Então a letra E está correta. D. O reduzido grau de interferência nos ecossistemas locais. Eu fico na dúvida aí, mas eu iria de letra E. Contribuição zero para o efeito estufa global. Eu iria nessa. E é desse jeito, é mesmo, porque é mesmo. Os recursos energéticos utilizados atualmente podem ser classificados de várias formas, sendo usual a distinção baseada na possibilidade de renovação desses recursos, renováveis e não renováveis, numa escala de tempo compatível com a expectativa de vida do ser humano. Considerando o exposto e o conhecimento sobre o tema abordado, é correto afirmar, questão 18 aí, o petróleo é uma fonte de energia renovável? Não é renovável, então aqui a gente já elimina. B. O carvão mineral é uma fonte de energia renovável? Não é renovável, então aqui a gente já elimina, para a gente não perder tempo, né? C. O gás natural é uma fonte de energia renovável? Não é renovável. D. A biomassa é uma fonte de energia renovável? Ok, pois é produzida a partir do refino do petróleo? Não, a biomassa não é produzida a partir do refino do petróleo. E. A energia eólica é uma forma de energia renovável? Ok, pois é produzida a partir do movimento do ar, o que a torna inesgotável. Ok. Então 18, letra E. Falou que todas as é renovável. É muito doido essa questão aqui. Muito fácil. É mesmo, é? 19. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. Ok. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para o consumo e irrigação das lavouras de subsistência e pesca na região ali. Ok. Na região, que possui uma pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo, certo? A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado. Qual município? Pequeno. Qual forma de obtenção Qual a forma de obtenção de energia entre as apresentadas é a mais indicada para ser implementada nesse município de modo a causar o menor impacto ambiental? A. Termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração, mas está pedindo que vai causar menor impacto ambiental. Termoelétrica já não é assim. Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. Não sei aqui, a geografia do local não é muito boa não. Cercado de altas montanhas e de difícil acesso. Se botar no alto das montanhas dá, não sei. Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população. Afetaria, porque eu ia contaminar a água com material radioativo, não sei, talvez. D. Fotovoltaica, pois é possível para evitar energia solar que chega à superfície local. Letra D, sim. Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída, mas vai operar ali o local, não vai não? Aqui, como falou que a incidência solar é alta o ano todo, está no texto ali, seria a letra D, fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. Mas não é uma questão tão fácil assim, né? Aqui a questão colocou na teoria como funcionaria, na prática você tem outras variáveis do que a que a questão apresentou. Achei a questão um pouquinho fraca. Eu também. Questão 20. A procura por novas fontes renováveis de energia surge como alternativa importante para superar dois problemas atuais: a escassez de fontes não renováveis de energia, principalmente do petróleo, e a poluição ambiental causada por essas fontes, os combustíveis fósseis. Assinale a alternativa que apresenta um tipo de recurso energético não renovável. Biomassa, massa dos seres vivos habitantes de uma região, é renovável. Hidrogênio usando como célula de combustível é renovável. Biogás, utilização das bactérias na transformação de detritos orgânicos em metano é renovável. Carvão mineral extraído da terra pelo processo de mineração não é renovável. Energia geotérmica, aproveitamento do calor no interior da terra é renovável. Então, questão 20 ali, letra D, carvão mineral extraído da terra pelo processo de mineração. Essa tá fácil, hein? Eu acho que acertou, hein? Não. Questão 21. Temos algumas afirmações aí, vamos lá. A busca por opções de fontes de energia menos poluentes e mais abundantes já se tornou uma necessidade, visto que o uso de combustíveis fósseis tem provocado grandes impactos ambientais negativos. Sobre as fontes de energia alternativas, analisa as proposições a seguir e identifica a resposta correta. Sobre as fontes de energias alternativas, 1. Há duas maneiras de se obter geração de energia por meio de luz solar, de forma direta, usando os painéis de células fotovoltaicas, ou usando os coletores instalados nos telhados residentes de forma indireta por meio de usinas construídas em áreas de bastante insolação. A 1 está certo. 2.
O uso de biocombustíveis possui grandes vantagens para o meio ambiente por serem menos poluentes, renováveis e por utilizar pouca água para serem produzidos. Menos poluentes em que sentido aqui? Sei não. 3. O Brasil possui pouco potencial eólico, visto que os ventos presentes no território não possuem intensidade necessária para a geração de energia. Não, o Brasil tem grande potencial eólico. É o que a gente mais investe hoje. Então, A3 não. A2 eu diria não, porque biocombustíveis não são menos poluentes, são renováveis, mas não são menos poluentes. Né? E A1 eu diria que sim. Estão corretas apenas a proposição 2? Não. Apenas as proposições 1 e 3? Não. Apenas a proposição 1? Sim. Apenas a proposição 2 e 3 não, todas as proposições. Então seria a letra C, apenas a proposição 1 que está correta aí. Questão 22. No mapa, registra-se a localização dos principais projetos eólicos outorgados no Brasil em 2002. Você não está enxergando nada porque o mapa não dá para enxergar porcaria nenhuma. Ah não, sério? Vamos lá. Acerca dos projetos eólicos e de sua localização, a forte concentração em determinado trecho do litoral nordestino está ligada a dinâmica dos ventos alísios provindos das áreas de alta pressão subtropicais ao norte do Equador. Não tem áreas de alta pressão subtropicais ao norte do Equador, não tem? Não sei. B. Alta pressão e os ventos dominantes na zona intertropical de convergência localizada nessa latitude. Não, é baixa pressão nessa zona, apesar de ser intertropical de convergência. C. Forte influência exercida pelos ventos contralisos provindos da região de alta pressão subtropical. Atuação constante de massas de ar úmidas que predominam nas regiões de alta pressão subpolar. Não, letra D não. É influência tanto de frentes frias quanto quentes provenientes de regiões agitadas pela corrente de El Niño. Também não. Não sei. Questão 23. A Força das Águas tem viabilizado a construção de usinas hidrelétricas de grande porte no Brasil, sendo Itaipu um exemplo. Com base nos conhecimentos sobre desenvolvimento da questão socioambiental, considera as afirmativas a seguir. A retirada das populações das áreas atingidas por produção de hidrelétricas tem produzido impactos sociais com desenraizamento cultural. Ok. Itaipu é exemplo de prioridade dada à preservação dos habitats naturais ao Projeto Nacional de Desenvolvimentista defendido pelo Militar Cipó 64. Questão 2, não. Não. Questão 2, não. Afirmativa 2, não. 3. As incertezas sobre os impactos ambientais com a construção de usinas hidrelétricas trouxeram, por desdobramento, a formação de movimentos atingidos pelas barragens. 3. Afirmativa sim, eu acho que sim. 4. A construção de hidrelétricas liga-se também à preocupação com a crise energética mundial prevista para as próximas décadas. Só a 2 que está errado, porque Itaipu não é um exemplo de prioridade de preservação ambiental em projeto desenvolvimentista defendido pelos militares. Somente a afirmativa 1 e 2 não, somente a afirmativa 2 e 4 não, somente afirmativas 3 e 4. Não, mas aí a 1 é. Somente afirmativas 1, 2 e 3. Não, porque a 4 é. Somente afirmativas 1, 3 e 4. Sim, somente afirmativas 1, 3 e 4, porque só a 2 é que não é. Sim, questão 3 tá difícil, tá? Tá bom, reclama não, tá difícil. Fazer o quê? Botei lá na lista. Não perda de tempo. Questão 24. Sobre o consumo de energia no Brasil, é correto afirmar que a região sudeste não consegue consumir toda a energia que produz. Sim, ela consome toda a energia que produz. O setor residencial de comércio representa 80% do consumo total de energia. Não, a indústria tem uma participação muito grande, maior do que residencial e comércio. C. Mais da metade da energia consumida no país provém de fontes renováveis, como hidráulica e biomassa. Sim. Sim, letra C. D. Nesta década, devido às sucessivas crises econômicas, não tem havido aumento do consumo de energia. Não, tem havido aumento do consumo de energia. E. O petróleo e o carvão mineral representam mais de 70% da energia produzida pelo consumo no país. Não. Então, letra C. Mais da metade da energia consumida no país provém de fontes renováveis como hidráulica e biomassa. Então, letra C é que está correto aí, tá? 25. Segundo os dados do Balanço Energético Nacional de 2008, do Ministério de Minas e Energia, a matriz energética brasileira é composta por hidrelétrica, termoelétrica, eólica, em 2008, né? Nas termoelétricas, o pessoal é dividido em combustível usado sendo um gás natural, biomassa, derivados de petróleo, energia nuclear e carvão mineral. Ok.
Com a geração de energia de biomassa, pode-se considerar que ocorre uma compensação do carbono liberado na queima de material vegetal pela absorção desse elemento no crescimento das plantas. Entretanto, estudos indicam que a emissão de metano das hidrelétricas pode ser comparáveis às emissões de CO2 das termoelétricas. No Brasil, em termos de impacto de fontes de energia no crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de gases, as hidrelétricas seriam consideradas como uma fonte limpa de energia, contribuindo para minimizar os efeitos desse fenômeno? Não, porque está falando ali da questão do metano, né? B. Eficaz de energia, tornando-se o percentual de oferta e benefícios verificados. Limpa de energia, não afetando ou alterando os níveis de gases do efeito estufa. Poluidora, colaborando com níveis altos de gases do efeito estufa em função do seu potencial de oferta. Talvez, né? Alternativa, tornando-se por referência a grande emissão de desgaste de efeito estufa das demais fontes geradoras. Eu iria na D, mas o que acontece? Não sei. Encerramos a nossa lista de exercícios do terceiro bimestre. Se inscrevam, se inscreva no canal, dê o seu like, deixa lá a sua questão no comentário lá, porque vale ponto, né? E até a nossa próxima aula, quando começarmos o quarto bimestre.